Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui para falar com vocês eh, sobre um pouquinho de história, mas não é história dos livros, é história. Bom, para começar essa história, eu queria que vocês entendessem por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Bom, quando eu era menor, e isso eu fiquei sabendo não há muito tempo, né, durante o regime militar. Meu pai trabalhava numa indústria de tratores e ele acabou participando, segundo os relatos dele, de uma dessas manifestações do Lula. Né? E como ele tinha um cargo de certa relevância na indústria, ele acabou sendo preso, né? Ficou aí algumas semanas preso. Mas não teve esse negócio de tortura, nada disso. Ele foi preso como milhares de pessoas foram presas naquele período e, segundo ele, né, ele não dá muitos detalhes, eu até procurei saber, mas como vocês sabem, meu pai está doente, então ele não lembra assim de muitos detalhes e não gosta muito de falar sobre isso. Bom, naquela época você não tinha muitas opções para entrar numa faculdade. Você tinha que prestar o vestibular naquelas que tinham, né? E por meritocracia passar. Não tinha esse negócio de cota, não tinha origem, não tinha se era pobre, se era rico, se estudou em escola particular ou não importava. O que importava era você conseguir, se você conseguisse, você ia para a faculdade, se não conseguisse, você não ia. E na época só existia e em São Paulo, duas ou três faculdades de medicina. Né? Eu lembro que eu prestei, a primeira que eu prestei foi a USEC, né? Que ainda existia, agora acho que não existe mais. E passei na primeira fase, mas por desleixo meu, eu acabei perdendo o horário da segunda fase. Só perdi a chance de entrar na USEC. Aí, naquela época, você tinha o cursinho e as pessoas mais forçadas, né, eram os orientais. Então, a gente acabava se juntando com eles para estudar. E eu passei um semestre quase inteiro estudando com eles, né, 12, 14 horas por dia, para conseguir uma vaga. Bom, chegou a época do vestibular, fizemos vestibular, né? Ah, a nota de corte era calculada de um jeito diferente do jeito que é hoje. Então, por exemplo, para você entrar em medicina, eu lembro que na época que eu fui, na USP era 78% da prova. Bom, resultado. Muita gente do meu grupo passou, né? E na época você podia pedir, depois que passasse no vestibular, você podia pedir, indo até o consulado,
né? Uma bolsa, vamos dizer assim, não que eles dessem dinheiro, porque eles não davam dinheiro para vocês e virar para ir para lá, mas valia como ingresso em outra faculdade. Então, aqui em São Paulo tinha o consulado da Argentina e lá tinha algumas faculdades muito boas, né? Inclusive a de Santa Fé. Então, você fazia só a prova de proficiência. Então, você tinha que saber entender o castelhano, né, o espanhol, e passar numa prova escrita também. Muita gente conseguiu passar e foi para lá. Né? O que acontece é que nessa época a Argentina era muito mais rígida, o regime militar lá era muito mais militarizado do que era aqui no Brasil. Então, você não podia fazer o que você fazia aqui no Brasil, né? Inclusive, durante o regime militar argentino, alguns brasileiros foram mortos lá, né? Então, naquela época, o que aconteceu? Aconteceu não uma revolta estudantil, mas uma manifestação estudantil contra o aumento da alimentação na faculdade, né? Muitos dos brasileiros que estavam lá participaram, né? E alguns que foram pegos acabaram sendo deportados para o Brasil. E nessa deportação, você acabava perdendo o seu ingresso na faculdade aqui. Então você perdia lá e perdia aqui. Então era a mesma coisa que não ter entrado. E quando você chegava aqui no Brasil, né, você era voltado até o aeroporto, o ônibus, sei lá o que fosse, dependendo de onde você estava, e você era entregue no Brasil. Né? Bom, muita gente ficou sem saber o que fazer, não sabia. E aí, alguns, como você aconteceu numa época que não era de vestibular, muitos ficaram sem fazer nada. Alguns mais radicais continuavam a fazer, estavam fazendo, e outros foram pensar na vida, né? E muitos acabavam pondo a mochila nas costas e indo viajar. Então era comum naquela época você pôr a mochila nas costas e viajar e pedindo carona e trabalhando. E trabalhando, né? Bom, foi o que eu acabei fazendo, né? Então, eu falei que ia para praia, né? Pus a mochila nas costas e realmente fui para praia. Só que eu fui para praia, né? Não a praia onde a gente costumava frequentar. E, e aí o que aconteceu? Eu fui trabalhando, foi o meu primeiro contato com um bar, conhecendo pessoas, né? Trabalhei como segurança, trabalhei como barman, como lavador de prato, copo, e a gente ia trabalhando em troca de comida e em troca de lugar para ficar. E eu fui nisso e acabei indo parar lá em Natal, né? Foi quando eu liguei e falei a verdade. A minha mãe perguntou: pô, mas você não disse que estava na praia?
Aí eu falei assim, eu tô realmente na praia, só que eu tô aqui na praia em Natal. Eu não lembro o nome da praia agora. Onde tem aquele escorregador, aquele esquibunda lá, eu não lembro o nome da praia. Bom, resultado, já não tinha dinheiro, já não tinha nada, e acabei pedindo ajuda para voltar para São Paulo. Eh, Minha família me ajudou, né, eu vim para São Paulo, um voo desconfortável pra caramba. Espero não voltar para fazer esse voo. E um amigo foi me buscar no aeroporto. Aí depois disso, eu acabei entrando na, na faculdade de psicologia e o meu pai dizia na época, né, que psicologia era coisa de mulher e não ia pagar, né, a mentalidade da época, né. E aí eu, como já tinha alguma experiência em bar, continuei trabalhando em bar, como caixa na Dillard, fazia contraturno, trabalhei em loja de sapato, tudo para poder estudar. Quer dizer, sem um tostão do governo. Eu me virei sozinho e consegui fazer até a hora que eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer. Né? E no final, na- já próximo a fazer estágios e tudo mais, eu acabei desistindo da faculdade. Inclusive, eu não batia muito bem com esse negócio de faculdade, ainda estava meio zureta com esse negócio de faculdade. Bom, mas não é isso que eu. Isso foi um pouco depois, né? Não era isso que eu queria dizer. Mas voltando para São Paulo, era a época do meu engajamento. E eu tive que ir lá fazer o CAN, né? E lá. Naquela época era a época ainda que todo mundo ficava pelado numa fila e o médico ia orientando e tal. E isso me fez lembrar do rapaz que reclamou das condições da espera para fazer o exame. Quando eu fui fazer o exame, eu fui me alistar, estava chovendo e eu fiquei embaixo de uma goteira. E eu me mexi para o lado para tentar sair dessa goteira. Né? O sargento que estava ali me mandou eu voltar para o lugar. Ele não tinha dado ordem para me mexer. Então eu fiquei o tempo inteiro esperando na arquibancada ali do segundo comando ali, não, do quartel, não do quartel que fica ali como é que chama, meu Deus? No Jabaquara. E, e fiquei lá, esperando. E passei nos exames, tudo, e cheguei na e você ia passando lá pelos trâmites normais. Bom, naquela época existia três situações básicas. Você podia ser dispensado, ser engajado e ter o engajamento imediato. Então, várias pessoas eram dispensadas, muitas tinham engajamento, faziam ali mesmo, e poucos, por diversos motivos, pegavam um engajamento imediato. O que é o engajamento imediato? O engajamento imediato é que o capitão
que atendia punha uma ficha telefônica, não sei nem se vocês conhecem o que é ficha telefônica, punha uma ficha telefônica em cima da mesa e falava, liga para sua família e fala que você não vai sair daqui do quartel. E eles te mandavam para onde eles quisessem que você fosse. Naquela época, a altura e o porte físico determinava muito. Então, dependendo do seu porte, você podia pegar cavalaria, podia pegar infantaria, batalhão de selva, e você ia sendo mandado. Né? Na cavalaria, você não chega na cavalaria e, pô, cheguei na cavalaria, agora eu vou andar de cavalo. Não. Você fica a maior parte do tempo limpando estábulo. Né? E, e os cavalos são as coisas mais importantes na cavalaria. Então você não pode fazer nada com o cavalo. Né? Muita gente puxou cana por cavalo que pisava em cima do coturno, você empurrava assim o cavalo e, e se alguém te pegasse empurrando um cavalo, você pegava 15 dias de cana fácil, né? Se não passasse por um corredor polonês. Né? Outra coisa interessante desse período é que você trabalhava o dia inteiro e às vezes você puxava a guarda à noite. Então você acordava às 5 horas da manhã e tinha que puxar guarda. Né? Uma coisa que se fazia muito quando puxava a guarda era encostar a baioneta na tira do capacete para descansar a cabeça. Né? E imagina, vários acidentes aconteceram com relação a isso. Então, você via. Mas o que eu quero dizer com isso é que você aprendia a questão de hierarquia, você aprendia a questão de respeito, principalmente a diversidade, porque você tem pessoas do país inteiro de várias, hoje chamadas minorias ou não minorias, né? E você aprende a seguir regras, né? Você sai uma pessoa mais honrada, com valores diferentes. Então não era tão ruim assim servir o exército. Eu sei que muita gente mudou, deu rumo à vida depois que passou pelo exército. Pessoas que estavam perdidas e não sabiam o que faziam um monte de bobagem. E depois de servir o exército saíram mais centradas e mais focadas naquilo que queriam. Por isso que muita gente fica extremamente magoada quando você ofende a instituição exército. É óbvio que muita coisa errada acontecia dentro do exército, mas a capacidade do exército de se autolimpar, se autorreciclar, de eliminar essas laranjas podres é muito grande. Então é uma instituição sim de respeito, ajudou muita gente a tomar um caminho na vida e eu respeito muito essa instituição e é muito interessante essa parte da história, vamos dizer assim. Bom, gente, eu espero que não tenha ficado muito confuso, porque eu fui e voltei um pouco, mas é isso aí. Se gostarem, deixe seu like, deixe sua opinião e a gente se vê num próximo vídeo. Fui.